Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de anatomia do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o sistema circulatório, generalidades. O que seria isso? É uma introdução do sistema circulatório. Então nessa aula, nessa videoaula, eu vou passar para vocês as principais circulações que existem no corpo humano, a diferença, e a característica das artérias, das veias, como que é constituído todo o sistema circulatório e a função básica de cada elemento, de cada órgão que constitui aí o, o, o sistema circulatório, ok? Isso é uma introdução, então, para que a gente depois possa entrar no coração, ter a aula de coração, ter a aula de artérias e veias do corpo humano, tá ok? Então vamos começar aí essa parte de introdução do sistema circulatório, tá ok? Bom, pessoal, quando nós observamos, então, o sistema circulatório, nós temos que entender que o sistema circulatório ele é formado por vários órgãos, por várias estruturas, que todas elas em conjunto garantem todo o funcionamento do sistema circulatório e toda a sua função. A função básica do sistema circulatório como um todo é conduzir o sangue e, consequentemente, os nutrientes e gases presentes nesse sangue, para que as células possam receber os nutrientes, o oxigênio e eliminar as substâncias tóxicas, como no caso o dióxido de carbono, que é o CO2, e outras substâncias tóxicas, que são resíduos metabólicos de todo o metabolismo celular. Então todos esses nutrientes, todos esses elementos têm que ser conduzidos pelo sangue. E para que o sangue ele possa ser conduzido por todo o nosso corpo e chegar a todas as células do corpo humano, ele precisa primeiramente o sangue, ter o sangue, que é o líquido que vai conduzir todos esses nutrientes e gases. Em segundo lugar, os vasos sanguíneos, tanto as artérias quanto veias, por onde esse sangue vai circular, saindo do coração e chegando a todas as células do corpo, e depois retornando novamente para o coração, E depois indo para o pulmão, para ser oxigenado, e voltar novamente para o coração, dando início a um novo ciclo. Então os vasos sanguíneos eles permitem a condução então deste sangue com nutrientes e gases. E depois, em terceiro lugar, o órgão mais primordial aí, o coração. O coração ele funciona então como uma bomba impulsionando, jogando este sangue para todas as células do corpo e ao mesmo tempo sugando em partes, assim vamos dizer, esse sangue venoso de volta para dentro dele, ok? Então o coração, tanto que ele é considerado uma bomba aspirante, pulsante e aspirante, porque ele pulsa o sangue para fora dele, que é o sangue que vai tanto para os pulmões para ser oxigenado, quanto para as células, para nutrir as células, e ao mesmo tempo ele aspira, quando os átrios relaxam, ele acaba aspirando então este sangue para dentro dele novamente, ok? Quando nós observamos então o sangue, eu vou fazer uma pequena introdução do sangue aqui agora, porque nós não vamos falar mais sobre ele. Quando nós observamos o sangue, de todo o 100% do sangue que nós temos ali uma média de mais ou menos uns 45 a 55%, que é o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. É onde está circulando, então, água, diluindo, então, os nutrientes necessários para a manutenção das células. Cerca de mais ou menos 1% aí nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, as células de defesa do sistema imunitário, e também as plaquetas. E depois, mais ou menos ali uns 45%, nós temos as hemácias, que são as células propriamente ditas do sangue, que são consideradas como os glóbulos vermelhos. São as hemácias que fazem o transporte tanto do oxigênio quanto do CO2, do dióxido de carbono. Então, esta é a composição básica ali do sangue que circula por todo o nosso sistema circulatório, ok?
Bom, vamos começar então a entender quais os tipos de circulações que existem no corpo humano, tá? Então, quando nós observamos o corpo humano, partindo do ponto de início que é o coração, tá? Nós temos ali, primeiramente, dois tipos de circulações básicas, que é a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Tá? A circulação sistêmica é uma circulação onde o sangue ele sai do coração e ele vai ser encaminhado para todas as células do corpo humano. E depois esse sangue volta como um sangue sujo, né? Ou também chamado venoso, de volta para o coração. Essa circulação, então, sistêmica, ela também pode ser chamada de grande circulação. Tá? Grande circulação. A circulação pulmonar, ela também é dita como uma pequena circulação. Porque ela é uma circulação que o sangue ele sai sujo, ou seja, venoso do coração, é encaminhado para os pulmões e dos pulmões ele retorna agora oxigenado para o coração novamente. Tá? Então existem essas duas circulações, a sistêmica e a pulmonar. Então vamos entender cada uma agora. A circulação sistêmica. Nós temos que entender que o coração é formado por 4 cavidades, ou seja, 2 átrios superiores e 2 ventrículos inferiores. O lado esquerdo do coração somente circula sangue oxigenado. Do lado direito do coração, somente circula sangue venoso, ou seja, sujo, né? Rico em CO2. Então, o que vai acontecer? O início da circulação sistêmica acontece no ventrículo esquerdo do coração, por onde este sangue oxigenado, ou também chamado arterial, sai pela artéria aorta, que vai se ramificando para todas as células do corpo humano. Tá? Então, aqui representado o corpo. Né? Este sangue agora, a partir desse momento que ele fez essa troca de nutrientes e gases com as células, ele torna-se um sangue rico em CO2. Por isso que a coloração dele acaba sendo um pouco mais escura, tá? Do que o sangue arterial. Esse sangue venoso agora, ele retorna, por um conjunto, por uma união de capilares venosos, de vênulas e veias, até formar 2 únicas veias, que são as veias cavas, e jogam então este sangue no átrio direito do coração. Tá? Então vejam, a circulação sistêmica, tá? Ela começa no ventrículo esquerdo do coração, onde o sangue sai pela artéria aorta e chega até as células. Das células, o sangue volta como venoso, pelas veias cavas, tanto superior quanto inferior, entrando esse sangue agora no átrio direito do coração. Já a circulação pulmonar, ou também chamada pequena circulação, o que vai acontecer? O sangue, como ele entrou no átrio direito, vindo de todas as células do corpo, ele vai cair para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, esse sangue venoso ele sai por uma artéria, tá? Chamada artéria troncopulmonar, que vai levar todo esse sangue venoso, sangue sujo, para os pulmões. Lá nos pulmões vai ocorrer a hematose, ou seja, troca gasosa, onde o pulmão ele elimina o CO2 e o oxigênio que o pulmão adquiriu do ar vai passar para o sangue. Esse sangue agora oxigenado, ele volta pelas veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo do coração. Ok? Então vejam, aí nós temos as duas circulações, a pulmonar e a sistêmica. O que é importante vocês saberem, as duas circulações acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo que o ventrículo esquerdo está mandando sangue para todas as células, o ventrículo direito está mandando sangue venoso para os pulmões para ser oxigenado. Ao mesmo tempo que o sangue está voltando oxigenado dos pulmões, entrando no átrio esquerdo, o sangue venoso de todas as células do corpo está chegando e entrando no átrio direito do coração. Então aí nós vemos então as duas circulações, a sistêmica e a pulmonar, que acontecem juntas, simultaneamente. Ok? Um outro tipo de circulação que existe é a circulação colateral.
O que é essa circulação colateral? Nós temos que entender que na formação do embrião, do feto, a criança ela nasce, né, o indivíduo ele nasce com todas as artérias e todas as veias formadas. Então o que nós temos que entender? Nós temos uma artéria, um vaso sanguíneo principal aqui, tá? No caso uma artéria, vamos colocar assim, e ela tem sim ramos colaterais que saem, né, que se originam dela lateralmente, né? E acabam se comunicando, né? Ou seja, formam uma alça lateral daquele vaso principal. Se por acaso esse vaso principal ele for obstruído, o que vai acontecer? O sangue vai passar em maior quantidade por esta ramificação colateral. Tá? No estado normal, o sangue ele passa tanto pelo vaso principal quanto por esses vasos colaterais. Só que na obstrução, claro que o sangue vai passar em maior quantidade pela circulação colateral. Então é o que eu já tentei, né, eu já deixei escrito aqui para que vocês possam entender, que é uma fina rede, de vasos, próximo do local da obstrução do vaso principal, que o sangue vai percorrer para continuar mantendo o fluxo sanguíneo do órgão que estava recebendo este sangue. Tá? Então, dessa maneira, o órgão que era irrigado pelo vaso principal continua recebendo sangue normalmente. Tá? Então, isso é um tipo de circulação chamada circulação colateral. Um outro tipo de circulação é a circulação portal. Esse tipo de circulação ele vai existir somente em dois lugares, né, no corpo humano, que são duas glândulas, no fígado e na glândula hipófise do cérebro. Ok? O que acontece? Quando nós estudamos artérias e veias, tradicionalmente diz-se que as artérias se ramificam e as veias se unem. O que significa isso? De uma única artéria, ela se ramifica em duas, cada uma se ramifica em duas, três, e assim vai se ramificando até chegar, então, em todos os vasos, em todas as células do corpo. Tá? E as veias é o contrário. De várias veias que estão lá nos tecidos, elas vão se unindo para formar vênulas, depois formando veias de menor calibre, de médio calibre, de grande calibre, até se formar uma única veia, né, no caso, duas únicas veias, que são as veias cavas superior e inferior. Mas, na verdade, não é que as artérias se ramificam ou que as veias se unem. Simplesmente é de acordo com a direção que o sangue percorre. Tá? Como o sangue, por exemplo, ele sai do coração pela artéria aorta, esse sangue, a hora que ele sai pela artéria aorta, ele vai depois sendo distribuído para vários lugares, para vários tecidos do corpo. Então, por isso que se diz que as artérias se ramificam. Tá? Mas não é que as artérias estão se ramificando, é a direção que o sangue está seguindo. De uma única artéria, agora esse sangue vai para duas. Depois de cada uma dessas duas, vai para mais outras duas, e assim vai se ramificando. E as veias é o contrário. Quando o sangue chega nos tecidos, ele tem que voltar. E lá vai existir vários capilares venosos que vão trazendo esse sangue de todos os lugares. E todo esse sangue ele tem que se convergir para um único lugar, que é o átrio direito do coração. Então, por isso que o sangue acaba, né, teoricamente, entre aspas aí, as veias vão se unindo. Mas não é que as veias estão se unindo. O que acontece é que o sangue está vindo de várias veias e vai terminar em uma única veia só, ok? Mas seguindo então esta teoria de que as artérias se ramificam e as veias se unem, no caso da circulação portal, ocorre o inverso. É quando uma única veia ela se ramifica em capilares dentro de uma glândula, tá? Como no caso do fígado ou da glândula hipófise. Né? No caso do fígado, nós temos a veia porta. E a veia porta é interessante, porque a veia porta ela é formada pelas veias mesentéricas, tanto superior quanto inferior, que trazem todo o sangue venoso dos intestinos, né? E também é formada pela veia lienal, ou também chamada esplênica, né? Que está trazendo o sangue venoso do baço, do pâncreas. Então essas três veias acabam se unindo e formando a veia porta.
Só que quando a veia porta entra no fígado, ela se ramifica novamente. Então, o que define uma veia porta ou uma circulação portal é uma veia que entra em uma glândula e se ramifica em capilares. Tá? E, consequentemente, existem duas veias portas no organismo. A veia porta hepática, que está no fígado, e a veia porta hipofisária, que está na glândula hipófise. Tudo bem? Muito interessante. Bom, na minha aula de sistema digestório, que eu tenho no meu canal do YouTube, eu acho que eu devo ter comentado sobre isso, mas eu vou dar mais uma pequena pincelada em relação a isso aí. Por que nesse caso existe a veia porta? Por que uma veia tem que se ramificar dentro de uma glândula? Principalmente, vamos pegar aqui no caso do fígado. Desculpem. No intestino delgado é onde todos os nutrientes adquiridos da alimentação são absorvidos. Tá? Tanto no intestino delgado como no intestino grosso, que é absorvido água. Todos esses nutrientes e água são absorvidos no sangue venoso e não no sangue arterial. Tá? Então, todo esse sangue venoso que está vindo dos intestinos, com todos esses nutrientes e toda essa água, todos os líquidos que a gente ingere, ele vem, passa pela veia porta e entra no fígado. E aí, como essa veia porta se ramifica, ela vai levar todos esses nutrientes e todos esses líquidos que nós ingerimos para todas as células do fígado, para que esses produtos que nós adquirimos sejam então metabolizados, sejam eliminados, como no caso de toxinas, como no caso do álcool, né, quando nós bebemos, as substâncias tóxicas que existem nos medicamentos e nos próprios alimentos. Então, todos esses nutrientes e tudo isso tem que passar pelo fígado, porque é o fígado que faz toda a metabolização dos nutrientes, é o fígado que faz toda a eliminação de substâncias tóxicas, né, dos alimentos, para depois esse sangue, então, ele ir para o coração, passar pelos pulmões, ser oxigenado e ser liberado, então, para as células. Tá? Por isso que, então, a veia porta, ela tem que passar, todo esse sangue tem que passar pelo fígado, para que todos esses nutrientes e água e líquidos sejam metabolizados no fígado. Eles não podem ir diretamente para uma célula, porque eles podem danificar a célula. Né? E outra coisa também, todos os nutrientes que nós ingerimos, eles não estão metabolizados. Eles não estão aptos ou prontos, propriamente ditos, para serem utilizados pelas células. Eles têm que passar por um processamento. E esse processamento é feito no fígado. Por isso que esse sangue venoso, ele se ramifica, né, por dentro desse fígado, para que depois todos esses nutrientes possam ser metabolizados, enfim, e o fígado fazer a sua função. Ok? Então, explicando por que existe essa veia porta, principalmente aí no caso do fígado. Tá? Na veia porta hipofisária, praticamente vai ser o mesmo mecanismo, só que, claro, que envolvendo hormônios, tá? Neurohormônios, tá ok? Bom, pessoal, depois então da circulação portal, existe também a circulação fetal. Essa circulação, obviamente, existe no feto, ok? Então aqui tem toda a explicação da circulação fetal, né? Onde todo o sangue oxigenado da mãe passa pela placenta, vai passar pelo cordão umbilical, só que ele vai entrar no feto pela veia umbilical, indo em direção ao fígado. Tá? E depois ele vai para a veia cava inferior e depois pelo ducto venoso. Esse sangue vai entrar no átrio direito normal, né? Passa para o átrio esquerdo, então vejam, o coração do feto é diferente. Quando nós entramos na aula de coração, eu vou explicar isso para vocês. O sangue no feto se mistura, tá? Nós adultos, não se mistura. Então esse sangue passa para o átrio esquerdo e vai para toda, né, para o ventrículo esquerdo, que daí vai mandar esse sangue para todas as células do corpo. O restante desse sangue acaba se misturando e o sangue do ducto venoso, ele acaba indo para o restante do corpo, incluindo a placenta. Todo o sangue sujo depois que
que vem do feto, ele sai do feto pelas artérias umbilicais. Passa pelo cordão umbilical, passa pela placenta né, e aí a mãe agora faz todo esse processo de limpeza desse sangue venoso do feto, ok? Então nós vemos que a circulação fetal ela é uma circulação totalmente complexa. Primeiro, o sangue se mistura. Segundo, as cavidades do coração são totalmente comunicadas entre o ato direito e o ato esquerdo. Uma parte desse sangue vai para o cérebro, coronários e membros inferiores, o restante vai, né, para o resto do corpo. Então, o sangue é meio dividido ali dentro do feto, né, além de ser misturado, ok? E o mais interessante, nós temos aí um sangue oxigenado passando por uma veia, entrando por uma veia, e o sangue venoso saindo por uma artéria, totalmente invertido, tá? O esquema aí. Ok? Mas essa é a circulação fetal. Eu não vou ficar falando muito sobre a circulação fetal, porque isso é um assunto mais específico para a área da medicina, e incluindo, né, quem está aí fazendo uma residência ou quem quer seguir essa área de pediatria, ok? Então, aqui é só para vocês entenderem os tipos de circulação. Nós não vamos trabalhar com a fisiologia da circulação fetal, tá ok? Depois a gente vê todas essas circulações que existem no corpo, vamos então entender como são os vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos, quais são as suas características, as suas estruturas e aonde eles são originados. Os vasos sanguíneos são basicamente dois tipos, ou é artéria ou é veia. Tá? Tanto a artéria quanto a veia apresentam 3 camadas em sua estrutura, que nós denominamos de túnica externa, túnica média e túnica íntima, ou túnica interna. Tá? A diferença entre uma artéria e uma veia é que a camada média, que é formada por músculo liso e tecido elástico, na artéria é mais grossa, é mais espessa do que na veia. Tá? Consequentemente, também a camada externa, né, a túnica externa, que é formada por fibras elásticas e também de colágeno, na artéria acaba sendo também um pouco mais espessa, um pouco mais grossa do que na veia. Tá? A camada íntima é igual para as duas, apresentando, claro, uma diferença interna que nós vamos ver mais à frente. Então, com isso, nós conseguimos fazer essa diferença. Qual é a diferença, então, entre uma artéria e uma veia? É que a parede, a estrutura da parede da artéria é mais espessa, é mais resistente que de uma veia, tá? Principalmente pela sua camada média, que é a camada muscular, ok? Consequentemente, assim, a artéria ela aguenta mais pressão do que a veia. E é óbvio porque as artérias estão transportando sangue que vem diretamente do coração, né, ali pelo ventrículo esquerdo. Então, a pressão com que o sangue passa por dentro de uma artéria é grande relativamente comparando com o calibre, né, e a estrutura do vaso sanguíneo, no caso a artéria, e que ela tem que ser então espessa, ela tem que ser resistente para poder dar esta segurança, né, essa segurança de não se romper com esse sangue com pressão que está saindo do coração, ok? As artérias se originam da onde? Do ventrículo esquerdo do coração. No ventrículo esquerdo do coração se origina a artéria aorta. Só que da artéria aorta vai se originar todas as outras artérias do corpo humano. Tá? As veias se originam nos capilares venosos que existem nos tecidos corporais, entre as células. Tá? Então, lá nos capilares venosos, todos esses capilares vão se reunindo, unindo, até formarem vênulas, veias de pequeno calibre, veias de médio calibre, veias de grande calibre, que são as cavas, né? Veia cava superior e veia cava inferior. Então, isso que é importante vocês saberem. Como que é a estrutura entre uma artéria e uma veia, a sua principal diferença e a sua origem. Aonde que cada uma se origina, ok? Bom, como eu já falei para vocês, né, no início, que teoricamente, né, as artérias se ramificam e as veias se unem, né, nós temos que ver então
quais são as ramificações, né, das artérias. Quando nós observamos as artérias, nós vamos ter então a artéria principal, tá, que está trazendo sangue, né, de um tronco principal. Só que nós percebemos que ao longo do seu trajeto, esta artéria vai originando algumas outras artérias, que são os ramos colaterais, que saem das suas laterais, tanto podendo formar ângulos retos, né, de 90 graus, quanto podendo formar ângulos menores, né, de 45, de 60, de 30 graus e assim por diante. Então, todas essas artérias que são originadas nas laterais, ou seja, ao longo do trajeto desta artéria principal, são chamados de ramos colaterais. Porém, esta artéria principal, ela vai chegar em alguma parte do corpo onde ela termina e dali ela vai originar outras duas artérias com nomes diferentes. Então significa que esta artéria principal acabou aqui. Daqui para frente eu tenho duas outras artérias com outros nomes diferentes. Esses ramos que são originados do final desta artéria principal são chamados de ramos terminais. Por quê? São ramos originados do final, do término do vaso sanguíneo original, da artéria original, ok? Então, isso que são ramos colaterais, que ficam em todo o seu trajeto, e no final ela vai originar outras duas, com nomes diferentes, que são os ramos terminais. Quanto à situação, ou seja, localização das artérias, elas podem ser superficiais e ou profundas. Artérias superficiais são as artérias que estão localizadas na tela subcutânea ou no tecido adiposo, tá? Entre ali a pele e os músculos. Então todas as artérias que ficam nessa gordura, né, essa tela subcutânea, são classificadas como superficiais. Claro que o número de artérias superficiais, comparado com o número de veias superficiais, é muito menor, tá? Mas sim, existem bastante, né, artérias superficiais. Já as artérias profundas, elas estão localizadas entre os músculos e em cavidades, tá? Então nós temos a maior parte das artérias aí do corpo humano são profundas, né? Dando exemplos aí, a artéria aorta é uma artéria profunda, a artéria braquial, a artéria femoral, a artéria ulnar, as artérias femorais, poplíteas, mesentéricas. Então, a maior parte das artérias aí são profundas, porque estão localizadas entre os músculos ou em cavidades, né? Tanto na cavidade torácica, quanto na cavidade abdominal, cavidade pélvica, cavidade craniana, né? E assim por diante, tá ok? Quando nós observamos então, nós temos as artérias que estão levando todo esse sangue oxigenado para todas as células do corpo. Só que nós temos que entender que quanto mais distante do coração, as artérias vão se ramificando cada vez mais e o seu calibre, ou seja, o seu tamanho vai diminuindo, até chegar no momento em que ela está tão microscópica que ela chama-se capilar. Então, os capilares são vasos sanguíneos que ficam nos tecidos, nos espaços intercelulares, né, entre as células. A diferença de um capilar para uma arteríola, por exemplo, uma arteríola é uma artéria de muito pequeno calibre, tá? Já quase sendo microscópica, tá? E um capilar. O capilar, ele apresenta alguns espaços, né, alguns furos, vamos dizer, algumas aberturas em toda a sua parede, que são chamados de fenestras. O capilar, então, ele é todo fenestrado, ou seja, ele é todo cheio de aberturas, de buraquinhos, por onde, né, o plasma sanguíneo sai do sangue, entra num espaço entre as células e ali, então, ocorre toda essa troca de nutrientes do sangue para a célula e da célula para o sangue, tá? O sangue, quando a gente fala, é o plasma sanguíneo. E depois esse plasma sanguíneo que saiu dos capilares arteriais, ele volta para os capilares venosos, agora com uma composição química totalmente diferente, né? Com mais CO2, com substâncias tóxicas, né?
Volto então para os capilares venosos que começam a se unir, né, teoricamente, começam a se unir ali para formar vênula, que é uma veia de muito pequeno calibre. Depois essas vênulas acabam se juntando, todas elas, para formar veias de pequeno calibre, depois de médio calibre, depois de grande calibre. Tá? Mas a definição de um capilar é essa, que é um vaso sanguíneo localizado nos tecidos, apresentando aberturas por onde o plasma sanguíneo consegue passar, ou seja, os nutrientes passam, o oxigênio passa, né, para as células, e das células os resíduos metabólicos e o CO2, que é o dióxido de carbono, passa para o sangue. Então é onde ocorre essa troca de substâncias entre o sangue e a célula. Tudo bem? Aqui nós temos então uma representação de uma veia, de uma artéria, né? Nós podemos observar então a espessura da parede e um capilar. Tá? O capilar ele é formado por uma única camada só, que é chamada endotélio. E esse endotélio apresenta aberturas por onde passam-se os nutrientes e os gases. Veias. Nós já vimos então as artérias, agora vamos ver todas as veias. Nós vimos também que a origem das veias são nos capilares venosos que estão nos tecidos. Tá? Nas artérias, nós vimos lá que uma artéria principal ela vai originar ramos colaterais e ramos terminais. Né? Por quê? Porque uma artéria se divide. As veias, teoricamente, se unem. Não é? Então, agora nós temos que ver como são nomeados estas veias que vão se unir para formar veias. Tá? Quando nós observamos, então, as veias, elas podem ser denominadas de tributárias ou afluentes e também de formadoras. As veias formadoras é a mais fácil da gente entender. Vamos entender uma coisa, olha. Eu tenho aqui, ó, a região abdominal, tá? Eu tenho aqui esta veia, que está vindo lá do baço, né? Que é a veia esplênica. Estas outras duas aqui, ó, tá? São as veias mesentéricas, tanto superior quanto inferior. O que vai acontecer? As duas veias mesentéricas mais a veia esplênica, elas se unem e formam uma única veia que entra no fígado, que é a veia porta. Então, consequentemente, como que eu posso nomear a veia mesentérica superior? De formadora, porque ela está se juntando com a esplênica para formar a veia porta. Então, ela é uma veia formadora. Tá? Então, veias formadoras é quando se anastomosam. O que é anastomose? É a união entre vasos sanguíneos ou entre nervos. Tá? Quando eu tenho duas veias se unindo, ou dois nervos se unindo, ou duas artérias se unindo, eu tenho uma anastomose. Ok? Então, as veias formadoras é quando elas se unem com outras veias para formar uma nova veia, contendo, consequentemente, um nome diferente, um novo nome. Agora, as veias tributárias, ou também chamadas de afluentes, elas não formam ninguém. Elas simplesmente só jogam o sangue delas em uma outra veia. Não vai se formar uma nova veia. Vamos entender aqui, ó. Esta veia grossa que nós temos aqui é a veia cava superior, tá? Que está entrando no lado direito do coração. Só que eu tenho esta veia que está passando lateralmente do lado direito aqui, ó, da coluna vertebral, que está trazendo todo o sangue da cavidade torácica, da parede da cavidade torácica, tá? Que é a chamada veia ásicos. O que vai acontecer? Esse sangue da veia ásicos só é jogado na veia cava superior. Assim eu vejo que a veia ásicos não mudou de nome, a veia cava superior também não mudou de nome, eu não formei uma nova veia, simplesmente o que aconteceu foi que o sangue da veia ásicos foi jogado, ou seja, desembocou na veia cava superior. Então a veia ásicos, ela é uma veia tributária da cava superior, porque ela só joga o sangue na veia cava superior. Ela não forma uma nova veia. Tá? Conseguiram entender isso? Então, formadora que se une com uma outra e forma uma diferente. Tributária só joga o sangue numa outra veia e cada uma fica com o seu nome, bonitinho. Tá ok?
No caso das veias, só está errado aqui, tá, pessoal? Não é artérias, é veias, tá? No caso das veias, a situação delas, ou seja, superficial e profunda, é a mesma que a das artérias, tá? Ou seja, existem veias superficiais que ficam ali na tela subcutânea, como a gente consegue observar aqui, ó. Então esse amarelo é a gordura, a tela subcutânea. Então existem as veias aqui que ficam entre a pele e a tela subcutânea, tá? E existe também as veias profundas, que ficam entre os músculos e em cavidades. Tá? Claro que, consequentemente, o número de veias superficiais é maior do que das artérias superficiais, né? Como eu já comentei em alguns slides anteriores. Tudo bem? Mas a localização é a mesma para as artérias e veias. Tudo bem? Vejam só, pessoal. Existem então as artérias e existem as veias. Uma percorre junto da outra. Tá? Geralmente, então, nós temos ali uma artéria e uma veia junto. Tá? Em alguns casos, existe duas veias para uma artéria. Tá? Independente se existe uma veia para uma artéria ou duas veias para uma artéria, as veias são chamadas de satélites, tá? Veias satélites. Por quê? Porque elas ficam acompanhando, então, as artérias. Tá? Só que em alguns lugares do corpo, existem, então, como eu falei, duas veias para uma artéria, que continuam também sendo chamadas de veias satélites, porém, vai existir essa disposição somente em algumas partes do corpo. Aonde que vai existir isso? Nas mãos, nos antebraços, nos braços, ou seja, no membro superior como um todo, no membro inferior somente nas pernas e nos pés, tá? Que vai existir duas veias para uma artéria. No restante do corpo, é uma artéria e uma veia, tá? Então a disposição é dessa maneira que ocorre no corpo humano, ok? Uma característica muito importante para as veias, tá? É que o interior das veias apresentam estruturas em forma de bolsas que vão impedir com que o sangue ele retorne para a posição inicial. Tá? Essas estruturas são chamadas de válvulas venosas. Então, as válvulas venosas são estruturas internas das veias que têm, né, o formato de bolsas que vão impedir, então, esse retorno venoso do sangue. Tá? Fazendo com que o sangue ele só vá em direção ao coração. Ele só suba em direção ao coração. Tá? E não retorne na posição inicial que ele estava. Tá? E com isso, nós temos que entender o quê? Quando nós temos ali o sangue arterial, tá? Nós vemos que o sangue arterial, né, o sangue oxigenado, ele apresenta uma pressão, porque está vindo diretamente do coração. Só que as veias, elas não apresentam pressão. Tá? A pressão delas é muito mínima. Em alguns lugares, quase nada de pressão. Então, o que acontece? Para que esse sangue retorne ao coração, existem mecanismos que facilitam esse sangue retornar para o coração. Tá? O primeiro mecanismo que existe é o que nós chamamos de vis a tergo, ou seja, aquele sangue arterial que está descendo, que está vindo do coração, está empurrando o sangue venoso para frente. Tá? É igual a água dentro de uma mangueira. Você liga a torneira, a água que estava dentro da mangueira ela vai ser empurrada para fora pela água que veio atrás, tá? Que está empurrando. Então, um sangue vai empurrando o outro. E, claro, consequentemente, no caso, é o sangue arterial, que é com pressão, tá? Que vai empurrando esse sangue venoso para frente. Tá? Um outro mecanismo que existe são as válvulas venosas, né? Então são essas bolsas aqui internas das veias. Então elas também evitam com que o sangue retorne para a posição inicial. Então ele só vai em direção ao coração. Terceiro mecanismo, a contração muscular. Então, independente se os vasos sanguíneos estão entre os músculos ou estão superficiais, quando os músculos se contraem, ele cria uma certa pressão interna nesses vasos sanguíneos. Tá?
tanto nas artérias quanto nas veias, certo? E esse sangue que estava ali localizado naquele ponto da veia, ele tem que sair para algum lugar. Tá? Ele não retorna por causa das válvulas venosas, que impede com que o sangue volte para trás. Tá? Então, se eu aumento a pressão do sangue venoso, esse sangue pelas válvulas venosas só tem de ir em direção ao coração. Tá? Então, a contração muscular faz com que o sangue circule sempre em direção ao coração, ok? E depois, por último, nós temos a bomba esponjosa da planta do pé, que também é um emaranhado de veias que existem ali, um plexo venoso que existe na planta do pé, né? Que cada vez com que ele é pressionado, né, ou seja, no caminhar, nos exercícios físicos que nós fazemos, né, ele é pressionado e ele funciona como se fosse uma bomba, impulsionando então esse sangue para cima, né, em direção ao coração. Então esses quatro fatores influenciam, né, tá escrito errado aqui, influem, com 2 L. Então esses fatores eles influenciam o sangue venoso retornar para o coração, já que ele não tem pressão. Tá? Então, primeiro, o sangue arterial está empurrando. Segundo, a válvula que evita que o sangue retorne, que volte para trás. Terceiro, a contração muscular, que também empurra o sangue para cima. E a bomba esponjosa da planta do pé também, que faz uma certa pressão ali, né, a nível de membros inferiores, fazendo com que esse sangue circule sempre em direção ao coração. Por isso é importantíssimo exercícios físicos. Né? Não ficar muito tempo nem de pé, nem parado. Né? Sempre estar se movimentando, sempre estar fazendo exercícios para que você circule o teu sangue. Através da contração muscular, através do aumento dos batimentos cardíacos, aumenta então a circulação do sangue arterial, que aumenta a circulação venosa. Né? Então esse sangue não fica parado. Né? Ele não tem aquela dificuldade para voltar para o coração. Principalmente em membros inferiores, que é onde tem, né, a maior incidência aí de varizes, né, de veias varicosas, que é a dilatação da veia porque aquele sangue fica ali tal, e não consegue subir adequadamente, tá ok? Então, exercícios físicos sempre, contração muscular, né, faça exercícios para que o sangue ele circule, que o sangue venoso vá em direção ao coração e que o sangue arterial com oxigênio mais ainda os tecidos em geral. Né? Então, sempre fazer essa circulação sanguínea é muito bom, é ótimo para o organismo. Bom, pessoal, então aqui eu paro, né? Aqui nós terminamos esta primeira aula, que é de uma introdução do sistema circulatório, que é o que nós chamamos de generalidade do sistema circulatório. Então, nesta videoaula, vocês puderam observar, né, que eu comentei com vocês, os componentes do sistema circulatório, quem que forma o sistema circulatório. Depois eu falei sobre as funções do sistema circulatório, que é transportar nutrientes, transportar gases, manutenção da temperatura, né, oxigenar, né, levar todos esses nutrientes e oxigênios, né, para todos os tecidos, para fazer a manutenção, né, para que essas células possam trabalhar. Depois eu falei para vocês a diferença entre artérias e veias, suas origens, né, e suas diferenças, suas localizações, né, entre superficiais e profundas. Comentei então sobre as válvulas venosas, que são estruturas internas das veias, e do mecanismo que influencia, que auxilia o retorno do sangue venoso para o coração. Bom, pessoal, então ficamos por aqui agora. Espero que todos vocês tenham gostado da videoaula, que este conteúdo, né, tenha sido passado de uma forma clara, que vocês possam entender esses conteúdos aí. Né? Qualquer sugestão, qualquer reclamação, qualquer dúvida, qualquer elogios também, deixe lá nos comentários do vídeo, que assim que eu receber os comentários eu estarei respondendo com o maior carinho, com o maior prazer a todos vocês. Tá? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de curtir o meu canal, ok? Um grande abraço a todos, bons estudos, até a próxima videoaula do meu canal Anatomia com o Professor Carlão do YouTube. Um grande abraço a todos, valeu!